lutador é basicamente um cara que tá no final da carreira dele, né? Luta livre. O wrestler é a mesma coisa que luta livre, é? Telecat, né? Telecat é luta livre, não confundir com o MMA. A questão do Telecat é aquele forjado, né? Sim, é que o termo luta livre é pra esse forjado mesmo. Show visual. Então, uma coisa que é interessante falar é porque o Aronofsky ele mudou bastante o estilo dele. Porque se vocês forem reparar, todo o filme é filmado pela câmera na mão, passa a impressão de documentário mesmo, né? Porque tá acompanhando a vida daquele cara lá. Seguindo por trás, as cenas dele entrando no supermercado e a câmera atrás filmando e você vê só o cabelo dele. É o filme mais realista dele. Eu acho que é por isso que tanta gente considera ele o melhor filme, porque também, dramaticamente falando, é o que melhor funciona. E uma coisa que eu acho que deixa o filme melhor ainda, né, que o Mickey Rourke, o personagem, basicamente o filme é a história dele. É a biografia quase do Mickey Rourke. Sim, era um dos caras mais bonitos ali dos anos 80, fez filmes que fizeram sucesso, carreira de cinema pra mexer com boxe, o boxe destruiu o rosto dele, depois várias plásticas destruíram o rosto dele, e meio que o torno triunfal dele pra carreira foi com esse filme, foi com o lutador, né? Depois ele fez Os Mercenários, daí foi que foi. O filme é bastante biografia do ator mesmo, parece até que é uma coisa mais pessoal do Mickey Rourke do que do Arnold lá. Sim, e novamente aborda a questão da solidão muito intensa, o filme já começa com a questão dele tentando entrar naquele trailerzinho dele, sem conseguir entrar, num aperto financeiro gigantesco. Porque outra coisa que eu acho muito massa sobre o filme é que ele é um lutador, ele é um cara parrudo, forte e tal. Então, geralmente, o tipo de pessoa que você espera, estereótipo, seja um cara grosso, né? Seja um cara ignorante. Você vê que ele tá tão vencido, tão carente, solitário. Na solidão dele, ele se torna uma pessoa completamente amável e tal. Não sei se sempre foi assim, pelo jeito não, porque é um cara que abandonou a filha, você vê isso, né? Acabou sozinho, mas você vê que no fim ali, quando ele tá vencido pela doença, ele é uma pessoa completamente amável, inofensiva, carente. Também um aspecto que eu considero importantíssimo pro filme ter feito tanto sucesso, porque é o personagem mais carismático de todos os filmes dele, é o personagem que a gente se simpatiza mais com ele. Verdade. Apesar do visual dele ser repulsivo, entre aspas, né? Mas e da história errante de abandono da filha, né, também. A forma como ele convive com as pessoas, seja com os amigos dele lá da luta livre, seja com o stripper, que ele se apaixona, até com a filha dele, que ele tá tentando se reconciliar. Você simpatiza demais, porque você tá vendo o que ele tá sofrendo. É bastante baseado na história do ator, que ele fez bastante merda quando era novo, fodeu com a vida e com a carreira dele, e que agora ele tá tentando começar de novo, e que nem um personagem, tentando fazer as coisas certas. E é um filme muito dolorido de se assistir, né? Você vê que o personagem sente muita dor, ele vive repleto de ataduras que estão espremendo as articulações dele pra tentar tornar aquilo tolerável, né? A base de remédios, muitos remédios, fala também sobre a questão da utilização de drogas novamente, né, de forma bem aberta, inclusive, aquela cena do traficante no vestiário. Aliás, eu tava vendo aqui, esse traficante, ele foi preso depois por tráfico de esteroides, fez o papel dele. Pô, o cara conseguiu um profissional, né? Conseguiu um mestre nos anabolizantes. Sabe que luta livre é um tema que eu gosto bastante. Nossa, eu assistia direto quando passava na manchete. Eu não sou do tempo do Telecat, mas eu assistia na manchete. Na época do Bob Sepp, era Vale Tudo Mesmo, né? Eu assistia na manchete, que era daí do Undertaker, Shawn Michaels, não da versão brasileira. Mas eu gosto bastante disso, eu acho muito legal, porque é um estilo de luta que é muito mais legal de assistir do que MMA. Porque os caras são mais estilosos, né? Eles têm mais presença de palco. Mais presença. É um show, a luta, né? A luta é mais show, é. Eu gostei bastante do filme porque mostra daí os bastidores disso, os caras combinando os golpes que eles vão fazer e tal. Uma vez eu vi um lutador brasileiro, que eu não lembro o nome agora, mas que ele foi bem famoso na época do Telecat, que ele falando que lutador profissional lá, o cara pergunta se machuca desse que não, que eles treinam e tal, e que pro Telecat, se os caras se machucam, não deve se machucar, né, é só encenação, eles falam, não, eles se quebram mesmo porque acidentes acontecem, que é o que mostra no filme lá. Uma curiosidade sobre a produção desse filme é que aquela cena que ele corta a testa pra fingir que cortou ele, o ator realmente cortou a testa. Ele fez aquilo lá de verdade. O Mickey Rourke, ele pegou mesmo uma lâmina e cortou a testa naquele momento. Aquilo lá não foi ensinação. Esse filme me lembra um outro filme muito bom, que é um filme do Van Damme. Foi o Rodrigo, acho que até que me recomendou. JCVD. Isso, que é muito bom, que é no mesmo estilo, que é meio filme, meio biografia. Have you ever seen a one-trick pony and feel so happy and free?
If you've ever seen a one-trick pony, then you've seen me. A Marisa Tomei, ela aparece como coadjuvante. Roubou a cena totalmente. Ela é uma ótima atriz. Toda cena que ela aparece, ela dá naturalidade pro filme, dá aquele aspecto realista, assim. A participação dela contou muito, assim, no resultado final. O que eu mais gostei no filme é quando ele consegue emprego como açougueiro lá no supermercado. Coloca lá a roupa de açougueiro e tá caminhando pelos corredores escuros até o açougue branco, cheio de iluminação. O diretor faz um paralelo com ele saindo entrando no ringue. Toca o som da plateia na hora que ele tá fazendo esse percurso. Você fica dentro da mente do personagem, né? Você fala, poxa, ontem eu tava entrando num ringue, tava feliz, eu era sempre das tensões. Mas isso é uma coisa que chama atenção, que esse é um recurso que ele usa uma vez só no filme. Pode ver que ele usa muito poucos recursos no filme diferentes, assim, de narrativa, que é uma coisa que o diretor gosta de fazer bastante. E nesse filme ele usa isso uma vez e uma que outra tomada diferente. O resto ele parece que ele filma no automático. Nesse filme ele usa muito aquela câmera em terceira pessoa, né? Acompanhando os personagens de costas. Tanto é que ele usa essa tomada de acompanhar a pessoa de costas para traçar um paralelo entre a história do Ram e a história da stripper. Porque tem um momento no filme que a stripper, que ele acompanha a stripper de costas, ela entrando no palco, saindo do camarim dela e indo pro palco lá fazer o show dela. Então ele traça esse paralelo entre os dois. Porque ela já tá envelhecendo também no filme, ela já tá acabando a carreira dela como stripper no filme, ao mesmo tempo tá acabando a carreira dele como lutador. Aliás, falar em paralelo de histórias, é uma coisa que eu ouvi falar. Originalmente era pra ter nesse filme, não sei se é a namorada dele, alguém que era uma bailarina, que acabou virando o Cisne Negro, né? Acabou virando como se fosse um spin-off, né? Na verdade, no lugar da stripper seria bailarina. A curiosidade mais legal sobre o filme é que o diretor, né, Darren, a ideia dele sempre foi fazer com o Mickey Rourke, porque é basicamente a biografia. Mas os caras que estavam bancando não botaram muita fé nisso, porque o Mickey Rourke não é exatamente uma celebridade pop, né? Não é hoje, mas muito mais antes desse filme. Então eles sugeriram outros nomes pra fazer o filme. Eu vi aqui que tem um boato do Hulk Hogan. Eles sugeriram o Hulk Hogan, isso eu não sei se é verdade, mas eles sugeriram o Stallone, que o Stallone gostou da ideia, mas na época ele já tava filmando o Rocky Balboa. Essa é a melhor. Eles sugeriram o Nicolas Cage. Putz. Agora imagina o filme com o Nicolas Cage no lugar dele. Que espetáculo. Eu assistiria esse filme. Uma putice do Oscar esse ano foi que o Mickey Rourke perdeu pro Champagne no papel de Bill. O Oscar era do Mickey Rourke, né? Então, mas a impressão que passa o filme, na verdade, eu achei um filme meio deprimente, porque o diretor parece tu sente o diretor triste fazendo esse filme. Não é o tipo de coisa que ele gosta, que ele sente uma vontade de fazer, né? Ponto fora do gráfico, né? O roteiro do filme não é dele. Os 3 anteriores, o roteiro foi dele, foi do Aronofsky. Esse aí foi encomendado. Na verdade, ele encomendou pra alguém fazer o roteiro. Ele sempre quis fazer um filme com esse tema, mas eu tô achando que até pelo fato do Fonte da Vida não ter feito tanto sucesso de crítica e de público, resolveram, certo, pedir pra outra pessoa fazer o roteiro e ele só dirigir. Mas ele também dirigiu bem mais com o pé no chão, assim. Mas assim, eu acho acertada a escolha dele, de estilo mais cru dele de fazer o filme, porque combinou demais com a história. Combinou, mas parece errado, isso não é o estilo dele. Na minha opinião, o que ele teve de contido na direção do lutador, ele extrapolou além da conta no próximo filme. É que no Cisne Negro ele conseguiu chegar no equilíbrio. Não é o filme que eu mais gosto, mas eu acho que tecnicamente é o melhor, porque ele conseguiu juntar a parte de contar uma boa história com a parte dele se soltar do jeito que ele gosta e ficar coerente a coisa. Não é que nem Requiem por um Sonho, que é meia hora que tu desliga o cérebro e é só o diretor pirando. Ficou mais coeso dentro do filme. O Cisne Negro, a história de uma menina que é bailarina, que é meio reprimida pela mãe, tem problemas de autoestima, e ela tá lutando pra ser a personagem principal na adaptação do Cisne Negro. O diferencial dessa adaptação do Cisne Negro pra balé é que não vai ser 2 pessoas interpretando o Cisne Branco e o Cisne Negro, uma pessoa só que vai ter que dar conta dos 2 papéis. E é daí que surge toda a pressão que a personagem enfrenta ao longo do filme, aquela loucura toda dela lá ao longo da história. Porque a personagem, no caso, foi moldada pela mãe, ela toda psicótica e quebrada e tal, e que ela tem essa obsessão por ser perfeita. Ela tem que ser a melhor, tecnicamente, a melhor bailarina do mundo. Se não me engano, a mãe dela foi ex-bailarina ou não conseguiu, alguma coisa assim. Resgate dessa figura materna, né?
Na verdade, a mãe dela, ela tá querendo que a filha meio que dê continuidade à carreira que ela teve que interromper quando teve a criança. Ela é a culpada da mãe não ter continuado. Isso, aí coloca cobrança em cima dela, né? E esse filme tem vários pontos interessantes visuais. Por exemplo, a mãe e a filha usam um penteado muito parecido ao longo do filme. A Nina tá com o cabelo preso, a mãe tá com o cabelo preso. A Nina tá com o cabelo solto, a mãe também tá com o cabelo solto. Tem essa pressão mesmo da mãe, né, de igualar a filha a elas, puxar a filha pro sonho que ela queria realizar. A crítica que eu tenho pra fazer sobre o Cisne Negro é uma tensão exacerbada, uma tensão além do necessário, no seguinte sentido: se você pega a tensão, aquela loucura, né, que destrói os outros personagens dos outros filmes anteriores, ela é fundada, né? Um queria descobrir através da matemática grandes coisas, tal, o outro tem a ver com a morte da esposa, né? Mas nesse filme, o que é? A garota, ela é aquela garota travada por causa da mãe, etc, tal. Mas quando você vê certas cenas, tipo quando ela sai pra beber com a amiga lá e acaba usando drogas e fica com os carinhas lá e tal, assim, as cenas que o diretor do balé dá uns pegas nela e tal, eu sinto que a tensão, a opressão do diretor pra construir essas cenas é como se estivesse acontecendo a pior coisa do mundo, assim, sabe? É como se fosse a visão da mãe dela naquilo que estava acontecendo. Eu acho que não precisava ter tanta tensão, assim, por mais que ela seja reprimida e tudo. Eu acho que o Aronofsky passou da conta, na minha opinião. Mas talvez é justamente por enfatizar essa coisa dela ser muito reprimida. Às vezes a pessoa internaliza isso, né? Ela não tá acostumada a ser uma pessoa liberada, a expressar a sexualidade dela e... Isso até faz mais sentido, pegando esse lance da câmera ser sempre metalinguística, de ser sempre uma extensão do personagem. Pra gente não tem nada demais sair pra beber, ficar com um cara, usar uma droga e tal, mas na cabeça dela que tava vivendo aquilo ali, ela tava fazendo a coisa mais errada do mundo, a coisa mais perigosa do mundo e tal, ela ia se destruir por conta daquilo. Então, pensando por esse lado, realmente... Porque assim, a gente tem uma visão bastante nihilista do mundo. Tipo, nada é tão preto no branco, ou tão sério. Enfim, as coisas acontecem. Mas eu já conheci gente que é assim mesmo, que a vida é bem mais dramático. Fazer sexo, meu Deus, é um bebê, é um acontecimento. Então, essa questão, tipo, não é como a gente vê o mundo. A criação dela influencia bastante, porque, poxa, o quarto dela é um quarto infantil, todo rosinha, todo cheio de boneca. Criança, a mãe dela parado no tempo, né? Induzindo ela a se comportar como uma menina toda infantil, certinha. E ela vai conversar com o diretor, ela fala com aquela voz de criança mesmo. Ela foi induzida a meio que parar na infância, né? Tanto, inclusive, de não expressar a sexualidade, de ser uma pessoa inocente, uma pessoa certinha. Ela acaba tendo aquela fantasia sexual com a moça lá, e ela queria ser como aquela moça lá. A Mila Kunis. Aí tu sabe, quando tu quer ser a Meg Griffin é porque a coisa tá feia, né? Esse filme me lembrou bastante foi Carrie, que é Carrie Estranha. A Estranha. Porque basicamente a única diferença é que ao invés de desenvolver poderes psíquicos e matar todo mundo, spoiler, né? ela internaliza. Se a Carrie não fosse um X-Men, seria o Cisne Negro. Sim, verdade. Realmente tem tudo a ver, né? Que é justamente a questão da mãe reprimir ela tanto que ela fica com aquilo tudo represado dentro dela. Até o ponto que ela explode. Ela acaba desenvolvendo uma esquizofrenia. Na verdade, ela tinha indícios de esquizofrenia, porque ao longo de todo o filme ela enxerga um duplo dela lá no fundo, ela começa a ter mania de perseguição e toda vez que ela cruza com uma pessoa, ela dá a impressão que ela está enxergando ela mesma, se passando por ela, e assim, aquilo vai cada vez mais se intensificando conforme o filme se aproxima do final. Ela já tinha uma predisposição, e o filme é sobre a desconstrução do personagem, de tentar ser mais do que ela é. É o ponto de ruptura dela, na verdade. Acho que talvez até dá pra entender o ponto de ruptura como sendo, por exemplo, o diretor, ele vê que ela tem um potencial, que ela tenha o talento e tudo, mas ela não consegue ser o cisne negro, porque ela não consegue, vamos dizer, se soltar ao lado mais selvagem, mais negro dela. Então ele tenta provocar ela, ele tenta ir contra a natureza dela, pra ser um cara provocador, só que o jeito que ela é construída internamente, tá, faz com que a consequência disso seja uma coisa que às vezes o cara não podia nem prever. Ela despiroca de um jeito que ela não estava preparada para aquilo naquele momento. É o problema de ter tudo muito retangulado, né? Que quando a estrutura é muito fixa,
qualquer tipo de estímulo não faz aquilo se moldar, aquilo quebra. E essa quebra no eu causa nela uma destruição absurda. Eu agora esqueci quem foi que comentou agora há pouco sobre a forma que a gente vê o mundo, que pra ela que parece uma coisa exagerada a reação dela, mas a coisa do diretor é bastante isso. Pra gente não é algo tão sério, então se tu provocar alguém, a reação que tu imagina que a pessoa vai ter é a que a gente teria, tipo, ela vai lutar de volta, ela vai reagir, porque a gente tende a ver o mundo que as pessoas vão reagir da forma que a gente entende. E ele não esperava que ela fosse quebrar completamente, porque não é o que a maioria das pessoas fariam. E é interessante também porque o filme também trabalha a questão da obsessão, né? Que é a obsessão de chegar naquele resultado lá dela, de ela conseguir interpretar os dois, assim, que ao longo do filme, apesar da trilha sonora do Clint Mason não ser uma das melhores dele ao longo de toda a parceria que ele fez com o Aronofsky, tem trechos do Cisne Negro que tocam de trás para frente, distorcidos, então justamente para salientar essa obsessão da personagem pro melhor performance possível quando ela for encenar o Cisne Negro no palco. Tem também a questão de que a Nina e a Lily, que é a personagem da Mila Kunis, né? Que a Nina sempre usa roupa mais clara, a Lily roupa mais escura. A Nina tem uma tatuagem de asas negras nas costas. Tem uma parte que é até bem interessante. A Nina tá vendo a Lily dançando no palco e ela é a única bailarina que tá com o cabelo solto. As outras estão com o cabelo preso. Justamente pra criar essa coisa assim dela querer ser como aquela moça lá. Outra parte da narrativa que eu acho muito massa é o lance da coceira nas costas no arranhão, que ele vai crescendo, parece que vai se tornando uma asa, né, tal, vai ficando cada vez maior. No final, quando ela tá lá no palco, ela se torna um cisne negro, bizarro, meio que a mosca lá do Cronenberg. No momento a mosca. Outra coisa que eu notei, não sei se é viagem minha ou se é por causa da maquiagem no final, que eles estão apresentando, a maquiagem tá bem pesada e tal. Quando ela consegue fazer essa mudança e tal, pra se tornar o Cisne Negro, dá até uma impressão estranha, não sei se é uma viagem minha, que nem a Natalie Portman que tá ali mais, né? Aquele rosto bonitinho, calmo do começo, aquela coisa delicadinha. Parece que realmente se torna uma pessoa diferente, ela tá com uma feição diferente, tá mudada. Isso é uma coisa que o diretor faz bem, que ele usou a mesma ideia do lutador, que o personagem é também sobre a Natalie Portman, que ela tem essa coisa de moça bonitinha, de ser a guria certinha, enfim, que ela precisa se soltar. Ela tem filmes que ela até consegue fazer isso, mas ela tem esses demônios internos dela. E é legal que durante a filmagem o diretor trabalhou bastante nisso com ela, tanto que ele fez o possível assim pra criar um clima de inimizade entre ela e a Mila Kunis. Durante o período de filmagem ele manteve as duas separadas o máximo possível, mandava mensagem de texto pra provocar uma inimizade, igual o diretor do balé, pra tirar esse lado negro assim dela, embora ela tenha experiência com esse tipo de coisa, pra tirar o cisne negro da Natalie Portman. E também que durante a produção, como todos os filmes do Arnoldo, teve um orçamento bastante apertado. Daí esse filme teve um orçamento tão apertado que eles não tiveram nem como contratar médico, eles cortaram até isso. Durante várias vezes a Natalie Portman se machucou durante a produção, e eles tiveram que cortar coisas do orçamento do filme, do cast, do pessoal, pra conseguir bancar um médico. Até porque nos Estados Unidos não existe sistema de saúde público, então... Aquela cena que ela aparece recebendo uma massagem de uma fisioterapeuta, aquilo lá realmente aconteceu. Aquilo lá era a fisioterapeuta dela, que estava fazendo uma massagem nela, porque ela tinha torcido o tornozelo durante as filmagens, e o Aronofsky aproveitou pra filmar aquela cena lá e incorporou no filme, pra ficar mais realista mesmo. E pra economizar também, né? Claro. Então, sempre. Porque esse é o que faz de melhor, que é filmes de baixo orçamento, sem um roteiro muito complexo, sobre pessoas surtando. Ele é um diretor daquele tipo que se importa mais no como a história é contada do que o que é a história em si, né? O como dele é o estilo dele, assim, a forma. A minha teoria é que a Nina, depois de se envolver com Darth Vader, o Thor e o V, ela descobriu que esse negócio de relacionamento não é pra ela. Se trancou de vez. Ela só pegou os mais normal do pedaço, então ela desistiu disso.